Nesses dias em que celebramos o aniversário da unificação dos programas sociais no Bolsa Família, torna-se, por que não, o momento oportuno para a reflexão. O maior programa de transferência de renda do mundo se tornou em pouco mais de 2 décadas em conquista social que faz parte da vida dos brasileiros. São inúmeras as histórias que conhecemos de pessoas que deixaram situação de extrema pobreza com a ajuda deste mecanismo. Entretanto, sabemos que o programa não pode nem deve existir sozinho e tampouco ser ferramenta meramente assistencialista. Deve ser, isto sim, ponto inicial para que pessoas necessitadas deixem a situação frágil em que se encontram e possam desenvolver-se e entrar no mercado de trabalho. O programa não pode ser responsável por conservar as pessoas em contínua situação de pobreza. Isto não é sustentável e muito menos produtivo. Precisamos institucionalizar seus mecanismos, criar ações de fiscalização e controle efetivo das contraprestações e medição da real efetividade do benefício mediante a saída de pessoas do programa e entrada no mercado formal de trabalho. Isto é essencial. Toda esta verdadeira revolução iniciou, e isto é oportuno lembrar nesse dia, pelas mãos do senador Cristóvão Buarque, em 1986, quando lançou a ideia do Bolsa Escola, ainda enquanto professor da Universidade de Brasília. E logo depois, quando ocupou o governo do Distrito Federal, Cristóvão Buarque implementou o projeto com enorme êxito, depois adotado por vários outros, como na cidade de Campinas, pelo já falecido prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB. Então, os governos tucanos adotaram a ideia piloto de Brasília, ampliando-o e fornecendo caráter nacional e mais abrangente, começando com o próprio Bolsa Escola, vinculado ao Ministério da Educação, somando-se ao Auxílio Gás, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e ao Cartão Alimentação, vinculado ao Ministério da Saúde, cada um desses geridos por administrações burocráticas diferentes. A então primeira-dama do governo FHC, como se recorda, a saudosa primeira-dama Ruth Cardoso, impulsionou a unificação dos programas de transferência de renda e de combate à fome no país, mediante o cadastramento único para programas sociais do governo federal em 2001. Nesta época, a soma desses programas sociais já beneficiavam cerca de 5 milhões de famílias, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas. Depois, em outubro de 2003, o ex-presidente Lula assinou medida provisória, depois convertida em lei em 2004, que unificava os programas de transferência de renda e incluía, entre eles, um novo programa chamado Fome Zero, para a consolidação final do Bolsa Família, como conhecemos. Hoje, o programa agora é comandado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, já dentro de uma conotação notoriamente assistencialista, ao contrário do antigo Bolsa Escola, vinculado ao Ministério da Educação. Não há dúvida de que o projeto pioneiro que resultou no Bolsa Família é uma construção institucional do Brasil. Não possui paternidade definida, uma vez que é um processo compartilhado de evolução que perpassa diversos governos, então tornou-se um mecanismo nacional. Assim sendo, é chegado o momento de transformar esse programa de instrumento de governo para uma política de Estado.
Nesse contexto, é também louvável o projeto do senador Aécio Neves, apresentado em outubro de 2013, no aniversário de 10 anos da unificação dos programas pelo ex-presidente Lula, que transforma o Bolsa Família em política nacional, ou seja, verdadeira ação efetiva do Estado, desvinculando paternidade de qualquer governo. Sendo, então, uma construção tanto de situação quanto de oposição, é também importante que se acabe com o verdadeiro terrorismo que tem ocorrido em anos eleitorais, constituído de ameaças de que o programa poderá chegar ao final. Também devemos, senhores senadores, blindar o programa de eventuais problemas orçamentários, pedaladas de servir como instrumento político para justificar a irresponsabilidade fiscal, como foi recentemente sugerido em declaração do ex-presidente Lula. Atualmente, o relatório do orçamento fala em corte de 10 bilhões do Bolsa Família. Sabemos que o governo nos enviou uma peça orçamentária deficitária e a Casa Civil da Presidência da República diz que chegaremos até a 50 bilhões de déficit. Os brasileiros que dependem desse programa, no entanto, não podem ser penalizados pela inabilidade gerencial do Planalto. Neste ano, prefeituras e estados em todo o país sofreram com o atraso nos repasses do governo federal relativos a 2015 para a gestão do Bolsa Família. São atrasos que comprometem a checagem da frequência de crianças nas escolas e postos de saúde e a atualização cadastral dos beneficiários. O Ministério do Desenvolvimento Social reconheceu os atrasos e disse que a situação deveria se normalizar assim que recebesse repasses do Tesouro Nacional. A situação de crise nas contas do governo, no atual governo Dilma, afetou o recebimento do Bolsa Família por milhões de pessoas necessitadas. Um programa desta magnitude não pode ficar refém de pedaladas fiscais e artifícios contábeis para ser pago aos beneficiários. É uma situação que não pode perdurar. Como se vê, este é um período de reflexão, como foi dito ao início. A proposta é de aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização e controle e que criemos meios para que cada vez mais pessoas possam deixar o programa e caminhar pelas próprias pernas e não transforme o Bolsa Família em acomodado porto, mas em ponte para uma nova vida. É preciso estimular o crescimento pessoal e profissional de quem recebe o benefício e abrir espaço para novas levas de carentes ou sem profissão. Sabemos que o melhor programa social que existe é aquele que proporciona e garante empregos. Entretanto, para que este objetivo seja alcançado, é necessário fornecer educação, qualificar os trabalhadores e, principalmente, criar mecanismos para que saiam da situação de pobreza. O Bolsa Família, senhor presidente, construído em vários governos, pertence ou não pertence a qualquer partido. O Bolsa Família pertence, isto sim, aos brasileiros. É uma construção institucional, um esforço tanto de tucanos quanto de petistas, e por que não dizer também de trabalhistas, uma vez que inicialmente foi idealizado pelo nosso colega Cristóvão Buarque, uma referência de defesa do trabalhismo. O Brasil não precisa de divisões. Nós precisamos de união para vencer os problemas. Não podemos deixar que a política nos afaste, mas que crie pontes para que o Brasil possa alcançar patamares maiores, alcançar estágios mais elevados. O sucesso do programa social está no número de pessoas que deixam de precisar da assistência, e não o contrário. Chegou, então, o momento de levarmos adiante o projeto que transforma o Bolsa Família em política de Estado, aperfeiçoando seus mecanismos e criando oportunidade real para que milhões de pessoas encontrem o caminho para uma nova vida. Vamos ganhar todos com esse programa, uma vez bem gerenciado, que é o que nós precisamos.
Era o que tinha a dizer, senhor presidente e meu prezado conterrâneo Paulo Paim.